Saudações galera, beleza? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar mais uma videoaula de Química falando sobre nomenclatura. Essa aula é sobre nomenclatura de alguns compostos que têm cadeias normais, na verdade de um composto só. A gente colocou só essa estrutura para a gente analisar nessa aula e dar um nome para ela, tá? Cadeias normais são cadeias que não têm ramificações, tá? Um exemplo de cadeias com ramificações, eu vou montar essa estrutura em linhas e vou colocar aqui, ó, isso é uma ramificação, 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 tá bom? Pode ser ramificações diferentes também, do tipo metil, etil, propil e assim por diante. Mas essas ramificações a gente vai dar uma analisada nas aulas futuras, tá bom? Por enquanto não. Bom, vamos lá. Então, para dar um nome a um composto orgânico, a gente tem que seguir esta tabelinha aqui. Nessa tabela a gente tem o prefixo, temos o intermediário, que também é conhecido como infixo, e temos o sufixo. Tá, o que é prefixo? O prefixo tem relação com o número de átomos de carbono. Então, dependendo da quantidade de átomos de carbono que a gente tiver, a gente escreve uma determinada palavra. Um carbono se escreve met, 2 você escreve et, 3 prop, 4 but e assim por diante. Tá, aí sobre a saturação, né, que é o intermediário. A gente tem compostos que são saturados, só tem ligações simples, aí a gente escreve o AN. Esses são os típicos alcanos, né? A insaturação. Insaturação a gente tem dois tipos. A dupla ligação, né? Representada por 2 tracinhos, e a tripla ligação representada por 3 tracinhos. Mas, quando a gente fala de insaturação, eu falo assim, são dois tipos, mas dentro de um composto existem compostos que têm uma dupla, duas duplas, três duplas, quatro duplas e assim por diante. E a tripla também, uma tripla, duas triplas, quatro triplas e assim por diante. Então você vai escrever, um nome vai ser diferente dependendo do que você tem aí, tá bom? Nesses casos, ó, se vocês analisarem, a gente tem duas insaturações, uma aqui e uma insaturação aqui. E as duas insaturações são insaturações de ligação do tipo tripla, né? Então a gente poderia já analisar que são duas triplas que a gente tem, né? Com duas ligações do tipo triplo, o que a gente vai escrever? Diin, tá bom? In é de ligação tripla e esse di é de duas. Então, duas ligações triplas a gente escreve o intermediário diin. Já a função que a gente tem aí são hidrocarbonetos. O que é o hidrocarboneto? Hidrocarbonetos tem grupos funcionais C e H, ou seja, se você tem apenas átomos de carbono e átomos de hidrogênio dentro da sua estrutura, você tem aí um hidrocarboneto. E a terminação de hidrocarboneto é a letra O, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, qual é o número de átomos de carbono que a gente tem? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos de carbono. Com 8 átomos de carbono, a gente tem que analisar o prefixo. 8 átomos de carbono, a gente escreve oct. Então a gente vem aqui no nome e escreve oct. Agora a gente tem que numerar essa cadeia. A gente numera a cadeia do lado que está mais próximo das triplas ligações. Então aqui, ó, 1, 2, 3. Está mais próximo do que se eu fizesse isso daqui, ó. 4 aqui, né? Ficasse 1, 2, 3 e só no carbono 4 eu ia encontrar a primeira tripla. Sendo que nesse caso, vindo da esquerda para a direita, no carbono 2 eu achei a primeira tripla e no 4 eu já achei a segunda. Deu para entender então? Você vai numerar do lado que é mais perto das triplas ou das duplas, né, se fosse outro tipo de insaturação. Então aqui no carbono 2 e no carbono 4 a gente encontra as triplas ligações. Professor, mas no 3 você também não está do lado da tripla? Sim, mas você sempre vai pegar o menor dos dois números. Então você escreve oct, tracinho para separar uma letra de um número, 2,4. Observe que a vírgula separa um número de outro número. Aí estão os dois números, ou seja, as duas posições aonde a gente tem átomos de carbono que iniciam uma tripla ligação, tá bom? E aí, tracinho de novo para separar o número 4, né, da letra agora que vai vir o diin, né? Por que diin? Porque nós temos duas vezes a tripla ligação. E a gente termina o nome escrevendo aí a função, ou seja, o sufixo que a gente tem, que é o sufixo O. Observem que a gente tem três partes no nome. Uma parte relacionada ao sufixo, que é apenas a letra O, nesse caso, né, que é um hidrocarboneto. Temos essa parte que é a localização das duas triplas ligações, tá? E aqui a informação dizendo que são duas triplas, e aqui a localização onde estão essas duas triplas. E temos aqui
uma parte que fala sobre o número de átomos de carbono, no caso 8 átomos de carbono, né? Aqui fala das triplas e aqui fala que só temos hidrogênio e carbono dentro da nossa estrutura. Basicamente é isso, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na nossa próxima videoaula falando um pouquinho mais sobre nomenclatura de compostos orgânicos. Você gosta das aulas do Estuda Mais e quer ter aulas particulares de Química online comigo? Então envie um WhatsApp para o número que está na descrição desse vídeo.